Olá, direto da redação do Jornal Diário e Diário TV, atualizando a situação do nosso município, principalmente em relação ao combate ao novo coronavírus. E a informação mais recente é que o governo estadual anuncia uma flexibilização em relação às linhas de ônibus, as linhas intermunicipais que estavam suspensas desde o dia 18 de março. De acordo com o decreto estadual publicado nesta sexta-feira, o decreto 47.108, começa um retorno gradual do transporte intermunicipal de passageiros a partir deste sábado. Essa medida visa atender às demandas sociais e econômicas, tendo em vista a flexibilização progressiva do isolamento social, que foi adotada por diversos municípios. Segundo o governo estadual, será retomada a operação das linhas rodoviárias e vans intermunicipais, com exceção de alguns municípios apenas, Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda. Nessas cidades, continua restrita a circulação desses ônibus intermunicipais, vans e outros veículos do tipo. Segundo também o governo do estado, deverão operar com ocupação limitada ao número de assentos do veículo as linhas que ligam os municípios da região metropolitana, entre elas Teresópolis, número restrito de passageiros. A gente, aqui da reportagem do Jornal Diário e Diário TV, entrou em contato com a aviação Teresópolis, que desde o dia 18 de março, olha só quanto tempo sem circular ônibus, desde o dia 18 de março, nunca na história da empresa, ficou tanto tempo sem ônibus aí para o Rio de Janeiro, desde que essa linha começou a ser operada. Então entramos em contato com a aviação Teresópolis para saber sobre essa retomada gradual dos serviços, porém, segundo informado pela empresa, ela acabou também de ser comunicada ao mesmo tempo que a gente recebeu informação sobre esse decreto e começou a trabalhar, a fazer juntou o pessoal do operacional da empresa para finalizar os procedimentos que são necessários para que ela se enquadre nas normas do decreto, essas restrições em relação ao número de passageiros, tipo de limpeza do ônibus, higienização, obrigação de utilização de máscaras. Então, a empresa Aviação Teresópolis reunida para começar a operar o quanto antes as linhas intermunicipais, principalmente essas ligando aí o Rio de Janeiro. E muita gente trabalha no Rio, precisa fazer esse trajeto para trabalho, para outras funções, e desde março não tinha os ônibus da Aviação Teresópolis, havendo qualquer atualização, visto que pode inicialmente, logicamente não serão todos os horários mantidos, até porque a demanda, mesmo havendo a necessidade, ainda deve ser menor do que a praticada lá em março, quando o serviço parou. Quando a gente já tiver a atualização das linhas em circulação, os novos horários, como fica tudo isso, divulgaremos imediatamente aqui na Diário TV, na barrinha de notícias, em nosso site e também em nossas redes sociais. Recebemos mais uma imagem daquelas que gostamos de divulgar aqui, mais uma paciente, mais uma moradora de Teresópolis que venceu a Covid-19. Aê! Aê! Glória a Deus, que linda! Que coisa linda, glória a Deus. Aê! Essa é Edith Maria Silva, moradora da localidade de Motas, no 3º Distrito. Ela estava internada no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Isso porque a Edith estava em tratamento no INCA, um tratamento oncológico, e acabou contraindo a Covid-19. Então, de lá, ela foi levada para o Souza Aguiar, passou um longo período em internação, mas venceu a Covid-19, aí sendo recepcionada pelos familiares e retomando
a vida em Teresópolis, né, sendo trazida para Motas, localidade aí do 3º Distrito, junto aos familiares que aguardaram essa difícil missão, né, o final dessa difícil missão, essa luta que a Edith Maria enfrentou lá no Souza Aguiar. Outra notícia boa é que universitários da Universidade Federal do Paraná desenvolveram um respirador de baixo custo, né? Esse equipamento que tem sido tão procurado, tão necessário nesse combate, nesse tratamento da Covid-19, agora pode vir lá do Paraná, da UFPR, a solução bem mais em conta do que vem sendo cobrado no mercado. Em tempos de pandemia, cientistas do mundo inteiro intensificam pesquisas na busca de vacinas e equipamentos que possam salvar vidas. Aqui no Brasil, um respirador artificial desenvolvido com motor de limpador de para-brisas é uma das invenções de alunos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na luta contra a Covid-19. Os respiradores são necessários, pois estima-se que cerca de 5% dos pacientes com coronavírus acabem sofrendo a chamada síndrome do desconforto respiratório agudo. Já com a segunda versão do protótipo na construção, ele tem todas as funcionalidades que um equipamento de ventilador mecânico precisa. O protótipo chamado Air One pode ajudar no tratamento de pessoas com síndromes respiratórias. O equipamento pode ainda servir como base para outras criações no mundo. Um projeto real, com profissionais da área nos ajudando, com contribuição da comunidade das empresas locais. Então, tudo isso traz uma experiência muito profissional. A próxima fase será a construção de novos protótipos para testes e validação clínica. Só depois os ventiladores mecânicos entram na linha de produção em larga escala para serem usados em hospitais de todo o país. Outra preocupação nesse momento de pandemia do novo coronavírus é em relação ao aumento de casos de violência doméstica, né? As pessoas em casa. E, infelizmente, esse tipo de crime teve um grande crescimento nos últimos meses. Pensando em contribuir com as vítimas, contribuir com alguma maneira que as vítimas possam pedir ajuda, a AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, lançou uma campanha sobre o tema. Olá, eu sou a Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Em Teresópolis, a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher iniciou um trabalho de apoio psicológico. Está aí o banner da campanha sobre o atendimento psicológico gratuito através de telefone e internet às mulheres que forem vítimas de violência ou estiverem com algum problema gerado após a pandemia do novo coronavírus, né? Estresse, essa mudança de rotina. Então, se você está passando por algum problema e precisa de ajuda, conte com o apoio da Secretaria dos Direitos da Mulher.
serviço totalmente gratuito em Teresópolis. Está aí, repetindo o telefone e internet, esse número 98805-4391 é o WhatsApp. E também tem o telefone fixo, 2742-1038, o telefone da Secretaria dos Direitos da Mulher, que conta ainda com o serviço de e-mail, né? Você pode mandar um e-mail e pedir auxílio, ver como funciona esse serviço. Então, o contato através de e-mail é mulher@teresópolis.rj.gov.br. Nesta quinta-feira, foi sancionada pelo governador Wilson Witzel a lei que garante o desconto de até 30% no valor das mensalidades escolares por conta da crise econômica gerada com a pandemia da Covid-19. Mas será que isso é bom para os estabelecimentos comerciais? É bom para a qualidade do ensino? Será que somente a situação financeira dos familiares deve ser levada em conta? Nesta sexta-feira, conversamos com o professor André Braga, que é doutor em ciências pela Fiocruz, é professor de vários estabelecimentos de ensino aqui do município e recentemente escreveu um artigo sobre o tema, atentando para vários pontos relacionados à situação, artigo que foi publicado pelo Jornal Diário de Teresópolis. Então ele falou com a repórter Paula Oliveira sobre esse tema e diversos leques aí que podem ser discutidos com essa redução obrigatória no valor das mensalidades. Aqui para o boletim, o principal tópico relacionado a essa situação. Vale a pena reduzir o valor das mensalidades? É um problema para todo mundo, na verdade, né? Mas é importante separar a compreensão dos nossos amigos, amigas, irmãs que estão passando por alguma necessidade econômica devido ao isolamento social e o fechamento de algumas empresas, que é absolutamente legítimo, compreensível que eles estejam mais aptos a esses descontos, né? Então é muito importante a nossa compreensão em relação a essas pessoas. Mas a gente precisa também, faz parte da nossa função, fazer reflexões maiores, ou seja, mais racionalmente falando, né? Então, por que esse desconto foi feito? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente precisaria fazer para os deputados, né? Então, ele foi baseado na diminuição da capacidade econômica da nossa população? Essa é uma primeira questão. Não foi isso. Foi porque diminuiu o custo das instituições de ensino. Ou foram ambos os fatores? Enfim, essa é uma pergunta que não vai ter resposta, a não ser que o próprio autor fale. Agora, se for pela diminuição econômica, da capacidade econômica da nossa população, ela é injusta para todo mundo. Porque, pensa bem, está falando em 30% de desconto. Quem sofreu impactos porque a sua empresa diminuiu, a sua empresa fechou ou o seu salário foi reduzido, 30% não resolve o problema. Então, as escolas vão ficar condicionadas a diminuir em apenas 30% a mensalidade. Então, as pessoas que de fato foram afetadas por isso, os 30% não são justos, não resolve o problema. Para as pessoas que não tiveram nenhum impacto econômico, pelo menos ainda, na sua capacidade de consumo, é injusto, porque vai ter 30%, sendo que não teve nenhuma redução dos seus próprios ganhos. Para o colégio, em média, mais de 75% dos colégios têm como maior custo mensal o salário de professores a parte administrativa. Os outros 30% é aluguel, luz, água, material didático. O que de fato reduziu foi luz, água, por causa do consumo, e material de limpeza. Isso não corresponde, em média, a 5% dos custos operacionais de um colégio. Pode ser 10%, pode ser 2,5%, depende do colégio, obviamente. O que eu quero dizer com isso? Esses 30% é baseado em quê? Por que o legislador não ofereceu, portanto, 35% ou 25%? Por que exatamente 30%? Então, me parece que é uma lei feita muito pela vontade popular, que, de novo, é legítima devido à apreensão que pais e responsáveis estão com a não condição de arcar com seus compromissos, mas me parece que foi feita uma lei sem ouvir ninguém, principalmente os representantes das escolas, né? E aí, para não parecer que aqui é uma defesa das instituições privadas, é uma reflexão estratégica.
muitas escolas, e eu conheço algumas já, inclusive aqui em Teresópolis, que não vão ter condição de reabrir, sobretudo no ensino infantil. Com esse desconto, fica ainda mais inviável, porque não pode diminuir a carga horária do professor, não pode diminuir o salário dele. Como é que vai fazer para arcar com 100% dos custos, né? Eu vou falar aqui 90%, 95% dos custos, e tendo que ter obrigatoriamente 30% de desconto na sua mensalidade. Não vai conseguir abrir. E quando não conseguir abrir, quando tudo isso passar e a economia voltar, as escolas reabrirem, nós vamos ter menos oferta desse tipo de serviço de colégio. E aí, como vai ter um mercado mais concentrado, o preço tende a aumentar. Ou seja, como eu escrevi um artigo para o Diário algumas semanas atrás, para mim, embora seja absolutamente compreensível e nós temos obrigação de respeitar, atender ao chamamento das pessoas que estão realmente, algumas desesperadas em arcar seus compromissos, mas é importante que a gente pense maior, pense grande, ou seja, isso, nesse momento, resolve um problema, uma parte de um problema, e para todo mundo não, mas uma parte de um problema para alguns. Agora, para o médio e longo prazo, a chance de quebradeira é maior, e com quebradeira a gente vai ter menos colégios, portanto os preços maiores e a qualidade menor. Então é um grande problema isso aí. Não agrada, a princípio, ninguém. Essa entrevista, na sua totalidade, você vê na programação da Diário TV e também em nosso canal no YouTube. O professor André fala de ensino à distância, sobre outras situações que podem ser geradas com essa redução no valor das mensalidades, então vale conferir. Esta semana, a Guarda Civil Municipal retomou as ações de fiscalização no trânsito, né? Como a GCM estava dedicada aos trabalhos de ajuda ao combate à Covid-19, o trânsito acabou ficando um pouco de lado, né? A corporação não tem um efetivo tão grande assim, e infelizmente muita gente achou que, sem guarda fiscalizando o trânsito, poderia cometer qualquer tipo de infração sem ser punido. As imagens divulgadas pela Guarda Civil Municipal mostram veículos estacionados em locais impressionantes. Olha só, o púlpito da Praça Olímpica, em frente ao acesso de cadeirante, veículo estacionado. Uma caminhonete de grande porte parada em um local onde não deveria estar. Isso porque o trânsito na cidade está mais tranquilo, tem menos carros circulando, consequentemente tem mais vagas. Porém, olha só onde deixaram esses carros. Outro flagrante também passado pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal, nessa via aí de acesso ao Parque São Luís, diversas reclamações aí, carro em cima da calçada, na contramão de direção, diversos veículos por conta dessas infrações foram removidos para o depósito público municipal em Três Córregos, multados e removidos. E, segundo a Guarda, denúncias em várias partes da cidade, né? Não só na região central do município, principalmente no centro, porque onde há o maior fluxo de veículos, mas em vários outros bairros da cidade, reclamações principalmente relacionadas a estacionamento proibido. Isso não é de hoje que a gente vem falando dessa situação, né, de reclamar de carro deixado em qualquer local, moto em cima da calçada. É impressionante o número de flagrantes em Teresópolis aí feitos pela Guarda Municipal. E também falei aqui outro dia, mostrei uma situação e lembrei para diversas outras, o número de motociclistas cometendo irregularidades no trânsito é impressionante. A gente sabe que tem muito mais pessoas trabalhando com serviço de delivery, né, de motoboy, porque é a maneira encontrada e permitida para se trabalhar, mas isso não significa que a gente pode cometer infrações no trânsito, né? Atravessar sinal vermelho, cruzar o canteiro central de um lado para o outro de qualquer maneira, porque o próprio profissional se coloca em risco, coloca terceiros em risco e pode gerar acidentes até fatais. Eu citei um caso que eu presenciei, ninguém me contou, o sinal ali da Avenida Lucimeira, próximo à Rua Delcio Monteiro, ali em frente ao posto de gasolina, fechado no sentido alto e o motoqueiro, com um baú na traseira, passou a uns 60, 70 por hora no sinal vermelho e quase colidiu com um carro que seguia da Rua Delcio Monteiro, jornalista Delcio Monteiro, em direção ao alto. Por muito pouco ele não colidiu e virou estatística aí
ou seja, no lugar de levar o ganha-pão para casa, ele poderia deixar a família desamparada. Então, se não significa porque tem menos carro no trânsito que podem ser feitas bandalhas desse tipo. A Guarda promete que vai dedicar parte da sua equipe, apesar desse trabalho realizado no combate ao coronavírus, para continuar fiscalizando e rebocando quem insistir em fazer situações dessas. Bom, a Guarda também foi acionada para uma operação choque de ordem realizada no condomínio Parque Hermitage nesta sexta-feira. Segundo divulgado pela Prefeitura, a operação foi feita a pedido dos próprios moradores do condomínio, após uma reunião no 7º CPA, o Comando de Policiamento de Área, que denunciou o seguinte: carros abandonados, tráfico de drogas, atividades de oficina no meio da rua, menores brincando de pipa com linha chilena, né, que pode causar a morte de motociclistas. Então, várias demandas nesse bairro, que é o bairro mais novo de Teresópolis. As imagens feitas pelo colega José Carlos Cacau Repórter, mostram o início dessa operação, que teve, além da Guarda Civil Municipal, o 30º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Civil, a CIA de Cães, a Polícia Rodoviária Federal e também o Conselho Tutelar, principalmente por conta desses jovens que insistem na linha chilena. Lembrando, nem precisaria lembrar, né? Está óbvio, ali ao lado passa uma rodovia federal e uma linha chilena dessa pode arrancar aí, fazer um estrago no pescoço de um motociclista, de um ciclista descendo ali Rio Bahia. Então, mais uma operação nesse sentido, realizada no Parque Hermitage. Obrigado pelas imagens aí, o colega José Carlos Cacau. Esse é o último mês para a entrega da declaração do IR, né? Houve uma ampliação no prazo por conta da pandemia do novo coronavírus, mas ele já está terminando. Do computador, o contribuinte pode baixar o programa de entrega da declaração. Também nos celulares, os programas estão disponíveis para Android e iOS. A expectativa da Receita Federal é de que cerca de 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Receita estendeu o prazo de entrega para 30 de junho. E é bom lembrar que quanto mais rápido for a entrega, mais rápido será a restituição. Esse microempresário não perdeu tempo e foi um dos que já acertou as contas com o Leão. Eu, graças a Deus, estou aqui com a Receita e acho que é legal a gente fazer isso porque a gente cumpre nosso dever de cidadão, né? E as restituições já começaram a ser pagas, mesmo antes do prazo final da entrega da declaração. O alerta é no sentido de que o contribuinte não deixe para entregar a declaração na última hora. Ele poderá ter problemas com a internet, até mesmo com seu equipamento. É importante começar já a verificar os comprovantes e tirar as dúvidas. Finalizando esse boletim de notícias com um tipo de informação que a gente aqui da Diário TV não gosta de passar, mas infelizmente são os dados, são as estatísticas, as atualizações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. E passou de 1.000 o número de casos confirmados da Covid-19 em Teresópolis. O gabinete de crise indica 1.003 ocorrências, 1.003 casos positivos da Covid-19. Lembrando que dentro desses 1.003 casos estão todas as notificações positivas, os casos ainda ativos, os casos já recuperados, ali a lista de pacientes recuperados, os casos mais graves que levaram a óbito, ou seja, a totalidade dos casos. Essa é a maneira de se divulgar aqui no Brasil. Teve gente que discutiu, mas não é esse número, tem que descontar as pessoas que se recuperaram, tem que descontar as que morreram. Não, esse é o número geral de infectados. O procedimento de divulgação no Brasil é esse. No exterior até existe um site, mostrei aqui algumas vezes, o Covid Visualizer, que indica o número de casos ativos, o número de casos recuperados, o número de óbitos e a totalidade. Mas aqui no Brasil o padrão de divulgação é esse. Então, 1.003 casos. Quando começamos a noticiar essa pandemia aqui na Diário TV, a gente imaginava que a situação ficasse preocupante em Teresópolis, mas não que se chegasse
a esse ponto. Tem gente que ainda desacredita, porém basta, às vezes, tirar essa máscara iluminada aí das suas convicções políticas e olhar para o mundo todo. Teresópolis não está fora do mundo. Essa situação, infelizmente, vem acontecendo no mundo inteiro, não é exclusividade de Teresópolis, não é exclusividade do Brasil, independente do político que você acredita ou deixe de acreditar. É uma pandemia, a doença se espalhou rapidamente no mundo inteiro. Então pegue os números dos Estados Unidos, quase 2 milhões de notificações nos Estados Unidos. E Teresópolis, mostramos aqui diversas vezes, diversos exemplos de pessoas desrespeitando as regras mínimas para se evitar a contaminação, aglomerações, festas, diversas regras quebradas, máscaras, muita gente insistindo em não utilizar máscaras. Então tudo isso contribui para que o número seja esse. E esse é um número oficial após testes realizados, pois as subnotificações indicam que são 10 mil pessoas com as subnotificações, pessoas que são assintomáticas, pessoas que não conseguiram realizar os testes. Então é muito pior até do que se desenha, do que se mostra os dados. Não é a opinião da Diário TV, não é a minha opinião. São os números feitos pelo acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Então basta acessar lá os números da Secretaria de Saúde, pegue os números de outros municípios parecidos com Teresópolis, números do mundo, antes de ficar simplesmente aí com essa máscara encantada da convicção política e enxergar o que vem acontecendo no mundo e fazer a sua parte para que essa situação mude, para que o quadro mude. Falo que sempre cabe a cada um de nós a responsabilidade de contribuir para que esse número diminua. O dado positivo nesse último boletim é em relação ao número de casos suspeitos, apenas 15. É a primeira vez que o número é tão baixo desde as primeiras semanas aí de anotações da Covid-19 em Teresópolis. 15 casos suspeitos, isso indica que aparentemente a curva está começando a descer. Também entramos em contato, esses são números da Prefeitura, entramos em contato com laboratórios da cidade que também indicam que houve uma grande redução na procura pelos testes feitos aí nesses locais aí, pagando aí cerca de R$250 pelo exame, né? No começo muita gente procurando, e agora reduziu drasticamente a procura também pelos laboratórios particulares e esperamos que realmente agora a curva comece a descer. Recuperamos aqui dos nossos arquivos, né? Nem parece tanto tempo assim, mas a primeira notificação, o primeiro caso de coronavírus confirmado em Teresópolis foi no dia 25 de março e a gente naquela ocasião divulgou esse vídeo do prefeito Vinícius Clausen. Olá, excelente tarde a todos. Venho aqui para passar um comunicado importante. Acabo de ser informado pelo nosso secretário municipal Antônio e sua equipe, bem como o Dr. Ari, que vem acompanhando todas as ações da saúde, que temos o primeiro caso de Covid-19 confirmado em Teresópolis. Não há motivo para pânico, nem para medo. Este caso é de uma senhora de 67 anos que voltou da Colômbia no dia 14 de março, foi internada no dia 16 de março no Hospital São José e seu quadro clínico se encontra estável. Esse foi o primeiro caso, 25 de março. Agora, começo do mês de junho, 1.003 casos. Na próxima segunda-feira sai uma nova nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde para saber se haverá flexibilização das medidas restritivas e o tão esperado momento de reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais. Então, assim que sair essa nova nota técnica, divulgaremos aqui na Diário TV, assim como qualquer atualização em relação a esses números que esperamos, repito, comecem a diminuir a partir de agora, essa curva comece a descer para que Teresópolis comece a desenhar aí uma saída para esse deserto que a gente arrasta há tanto tempo, mas repetindo, nunca é demais falar mais uma vez, depende de cada um de nós, máscara, manter aí o distanciamento social, evitar aglomerações, não adianta liberar o comércio e fazer aglomeração, ir para a praça fazer festinha ou dentro de casa e daqui a pouco a curva começar a subir novamente e tudo voltar a se fechar aí. Senão é complicado para todo mundo. Fechando o nosso boletim, né? Só lembrando, estava esquecendo, netdiario.com.br, lá você acessa a nossa versão digital, tem acesso à versão também do Jornal Diário, né, em PDF, pode encaminhar para quem você quiser, e nosso trabalho pode ser visto nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lá tem o canal da Diário TV,
clique no sininho, vire assinante do canal da Diário TV e receba as informações em tempo real. Fechando esse boletim, imagens de uma flor que está tomando conta da cidade. Quase todo local que a gente olha vê tudo amarelo. Esse é o margaridão, a Titônia diversifolia, também conhecida como girassol mexicano. Estamos preparando uma reportagem sobre esse tema, mas enquanto ela não fica pronta, fique aí com algumas imagens e quem sabe você passe a reparar um pouquinho mais. É difícil não reparar, mas repare um pouquinho mais sobre essas plantas que estão em vários cantos da cidade. Margaridão, girassol mexicano, nome científico Titônia diversifolia.